Conversei, conversei com a Tuca, eu falei que eu dei uma de Tuca, fui abrindo a palavra assim, aleatoriamente. E daí eu comecei a meditar nesse servir, e ele tem, na verdade, ele está intimamente ligado com o receber. Se nós recebemos da maneira de Deus, a gente vai conseguir servir da maneira de Deus, né? Mas eu quero começar lendo aqui, eu vou falar, aliás, porque o texto é muito grande, está lá em Marcos 10, quando Tiago e João, os filhos de Zebedeu, eles chegam para Jesus e eles fazem uma pergunta para ele. Eles falam assim, Jesus, nós podemos sentar à sua direita, um à sua direita e o outro à sua esquerda? Boa noite! Podemos sentar um à direita e outro à sua esquerda, quando o Senhor se sentar lá no seu trono? E a resposta de Jesus é: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso, vocês são capazes de beber do cálice da bebida de sofrimento que eu vou beber e ser batizado com o batismo de morte que eu vou ser batizado? E eles responderam: sim, nós podemos. E assim, o mais incrível, que eu nunca tinha prestado atenção, é que Jesus concorda com eles. Jesus responde assim: de fato, vocês vão beber do meu cálice e vão ser batizados no meu batismo. Porém, não cabe a mim dizer quem vai me sentar à minha direita ou à minha esquerda, porque esses lugares já são daqueles que foram preparados pela graça. Então, a graça já separou duas pessoas, uma à direita e outra à esquerda de Jesus. E quando os outros discípulos chegam, eles ficam indignados de ouvir o que eles estão pedindo. Embora eu não sei se no coração de alguns não tivesse a mesma coisa, né? Porque Pedro era o número 1 de tudo, não era assim? É o burrinho do Shrek, né? Ele fala assim, me escolhe, me escolhe, me escolhe, me escolhe, né? Ele é o próprio burrinho do Shrek. Então, eu não sei se no coração de mais alguém não tinha a mesma pergunta, tipo assim, Jesus, o senhor não quer colocar a gente bem pertinho do senhor lá, né? Só que eles estavam pedindo, era um lugar de honra, né? Direita e esquerda. E aí, quando eles ficam indignados, Jesus então senta com eles, e aí Jesus então vai falar para eles o princípio desse servir, né? De querer ser grande no reino de Deus. E a primeira coisa que Jesus explica é assim: os líderes do mundo, eles vivem a liderança através da opressão. Eles fazem com que aqueles que são os seus, que estão abaixo, né, deles na hierarquia, né, eles são autoridade sobre eles demandam essa autoridade, mostrando que são maiores do que os outros que os servem. Mostrando para eles que eles têm que aprender e ele é o que tem para ensinar, né? E esse poder que é exercido sobre eles não é a liderança que Jesus então ensina. Ele fala assim, mas porém entre vocês vai ser totalmente diferente, porque o líder vai ter que se apresentar como servo. E aquele que quiser ser promovido é para apresentar um coração de escravo. Quando eu li isso daqui, falei, Jesus, olha, ser promovido, aquele que é promovido, tem que ter um coração de escravo. Aí eu fiquei pensando comigo assim, o que é que um coração de escravo tem? O coração de escravo, ele tem, eu creio que a coisa que mais, assim, é nítida dentro de um coração de escravo, é que tudo que ele faz, primeiro, nunca é em troca, porque ele não tem direito a nada. Não é isso que o escravo, ele tem certeza de que tudo que ele faz não vai ter recompensa, porque tudo que ele faz é por obrigação, certo?
Então, independente dele fazer bem ou não o trabalho, a recompensa não vem. Então, um coração de escravo é um coração daquele que serve, mas não espera nada em troca. Ele faz porque o seu senhor merece. Porque o seu senhor é digno de receber o trabalho dele. Só que a nossa vida hoje não é de escravo para senhor. Ela é de filho para pai. Embora o nosso Senhor Jesus seja senhor da nossa vida. Mas o nosso serviço hoje, ele é uma resposta e não uma obrigação. Nós respondemos aquilo que nós recebemos. Porque Jesus já nos deu tudo. Então, quando eu vejo aqui um coração de escravo, eu entendo que Jesus disse assim para eles: olha, quando vocês servirem, não esperem servir quem pode recompensar vocês. Sirvam aqueles que são necessitados. E aí Jesus sempre põe tudo na prática, né? Ele terminou de fazer esse discurso, eles vão lá para Jericó. E em Jericó, então, tem o cego, o filho de Bartimeu, né? O Bartimeu, né? Porque é filho de Timeu. O Bartimeu está lá, e quando ele sabe que Jesus está passando por lá, ele começa a berrar: Jesus tem misericórdia de mim, e ele não quer saber se estão mandando ele calar a boca, o que quer que seja, porque diz que quanto mais mandava ele ficar quieto, mais ainda ele gritava. E aí Jesus, então, põe em prática o princípio do servir. O que Jesus faz? Quando ele ouve, ele para e põe a atenção naquele que precisava dele. Ali estava uma multidão, a palavra fala. E Bartimeu nem estava no meio da multidão. Porque numa das descrições do cego, ele está à beira do caminho. Então ele devia estar sentado num canto, porque todo cego geralmente era ligado à mendicância, né? E inclusive aqui fala, né, quando fala dele, fala assim: um mendigo cego chamado Bartimeu. Então, ele sabia que, como ele era cego e não tinha o que fazer, né, não trabalhava, ele não era o provedor da casa, então ele pedia esmola. E a palavra fala que ele não estava no meio da multidão, ele estava na beira do caminho, né? Mas para Jesus não importa aonde nós estamos. Para Jesus importa se nós verdadeiramente declaramos que nós necessitamos dele. Essa é a verdade. E naquela hora, Jesus para tudo para ouvir o clamor do Bartimeu. Então, o primeiro princípio do servir é nós pararmos para ouvir. Se nós pararmos para ouvir, nós colocarmos a atenção, nós vamos conseguir responder ao Senhor servindo a Ele. Porque se nós estivermos agitados, ansiosos, com um monte de coisa na cabeça, se nós não pararmos, nós não vamos prestar atenção. A nossa atenção, ela não vai estar voltada para fazer aquilo que Deus põe no nosso coração. Porque foi o que aconteceu com Marta. Maria, ela simplesmente se colocou para ouvir. A Marta, a palavra fala que ela estava sentada. Mas mesmo enquanto ela estava sentada, a cabeça dela estava em outro lugar. Porque a palavra fala assim: Maria também sentou-se ali. Então significa que a Marta também estava sentada. Ela pode ter levantado depois, mas no começo ela estava sentada. Só que ela já estava distraída. Então, para nós podermos devolver ao Senhor, né, servi-lo, né, como a palavra fala que é servir com alegria, a primeira coisa é fazer exatamente o que Jesus fez. Ele parou tudo e ele colocou a atenção dele no ouvir o cego Bartimeu. Aí ele fala assim: fala para ele vir aqui. Então chamaram o cego.
Falaram assim para ele, ó, anime-se, disseram. Ele o está chamando. Bartimeu, então, joga a capa de lado, levanta e vai até Jesus. Aí chega a segunda parte do servir. Jesus, ele nunca vai além daquilo que a pessoa declara que ela precisa. Por isso que, muitas vezes, a gente precisa conhecer o coração de Deus para nós sabermos o que nós precisamos, porque a gente nem sabe o que precisa. Então, quando Jesus chega para ele e fala assim, o que você quer que eu faça? Jesus olha direto para ele. Então, a segunda parte é a visão. Ouvir e a visão voltada exclusivamente para aquele que necessita. E Jesus fala para ele assim, o que você quer que eu te faça? Então, muitas vezes, quando nós não sabemos responder aquilo que já está no coração de Deus e que é o melhor para nós, porque a boa, perfeita e agradável vontade, quem sabe é Deus, a gente limita a ação de Deus. Se o mendigo tivesse assim, ó, não quero mais mendigar, ele podia ter continuado cego. Jesus podia ter provido para ele roupa nova, um lar, mas ele continuaria não vendo. Então, a nossa resposta à pergunta de Jesus pode limitar aquilo que ele quer fazer por nós. Por isso que nós precisamos conhecer o coração dele, naquilo que está no coração dele. E para nós conhecermos, né, o coração dele, essa pergunta, o que quer que eu lhe faça, nós não vemos só no Novo Testamento, nós vemos no Velho também. Deus, quando ele se manifesta lá em Salomão, ele fala para Salomão assim, pode me fazer 2 pedidos. O que você quer que eu te faça? Agora que você é rei. E Salomão pede sabedoria. Então, nós vemos assim, Deus sempre se comunica com o homem, mas ele quer saber o que vai dentro do nosso coração. O que está gritando dentro do nosso coração? É nisso que Jesus vai mexer. É nisso que o Pai vai responder. E aí ele pergunta o que precisa, a terceira parte do servir. Então, por que eu estou falando de servir? Por exemplo, quando a gente ora por uma pessoa, né? Às vezes a pessoa ela vai lá e ela manifesta aquilo que ela quer que você ore, não é? Então dá para a gente orar com direção para aquilo que está dentro do coração da pessoa. Agora, muitas vezes, o Senhor quer falar com essa pessoa e às vezes nem é aquilo que ela pediu para orar. Eu não sei se você já tivesse experiência da pessoa chegar, pedir oração, e de repente você é usada de uma maneira assim, que você fala uma coisa que a pessoa fala assim, ué, mas eu nem pensei nisso. Não era o que estava no meu coração pedir para orar. Mas o Senhor responde naquilo que Ele sabe que a pessoa precisa, porque Ele é conhecedor do que nós necessitamos lá no íntimo. E eu, quando eu comecei a meditar isso, eu falei, Senhor, eu não quero limitar o Senhor nas suas ações por não saber como pedir o que eu preciso. Então, me ensina, assim, a conhecer o que está no seu coração, porque como o Senhor me conhece melhor do que eu, o Senhor sabe aquilo que eu preciso. Então, me ensina a orar de uma maneira que verdadeiramente eu vou ser suprida naquilo que eu preciso de verdade. Quando a gente começa a estudar negócio de nutrição, você percebe que muitas vezes, né, as nutricionistas falam que as pessoas elas vão lá, vão para a cozinha, porque tem alguma coisa gritando dentro delas, e daí vai lá e pega um doce, pega não sei o quê, e o corpo está gritando por água. E daí a pessoa se encheu de um monte de coisa e o que o corpo precisava era de líquido. Então, muitas vezes, se essa necessidade do natural a gente confunde, imagine aquilo que é espiritual. Que a gente está numa caminhada de conhecer o Senhor. E então, o que acontece? Jesus aqui, ele fala que ele quer enxergar, né? Pede a coisa certa, porque a partir do enxergar ele deixaria de ser mendigo, ele passaria a ser a autoridade dentro da casa de novo, né? E Jesus, então, vai para ele e fala assim, ó,
Vai que a tua fé te salvou. Mas, no servir, quando isso acontece de nós para outra vida, o que aconteceu com o cego? Ele não foi embora. A primeira pessoa que ele vê é Jesus, que é quem o curou, e ele passa a segui-lo. Então, quando nós servimos ao Senhor, nós vamos devolver essa pessoa para Jesus. Não importa que foi a gente que serviu. Que diz respeito à fala aqui do João e do Tiago, né? Coloca a gente em lugar lá de honra, né? A direita e a esquerda do trono. Mas não importa quem serve. Importa nós devolvermos essa pessoa para o Senhor na hora de servir. Essa pessoa ela precisa ser devolvida para quem é o dono dela, que é Jesus. E aí, com relação a esse servir, né? Se nós voltarmos, a gente só serve depois que a gente recebe, não é isso? Nós só conseguimos dar aquilo que nós recebemos. E se a gente for olhar lá na parábola lá do semeador, vão acontecer os 3 princípios: o ouvir, o ver e o estar atento com aquilo que está no coração, o que caiu dentro do coração. Porque a palavra lá na parábola, ela diz assim, ó, quando Jesus chega para os discípulos, ele fala assim, por que o senhor fala para eles por parábola? Né? Aí ele fala assim, então vamos ligar assim, o que Jesus fez? Jesus parou no meio de uma multidão, mas ele serviu quem realmente queria, quem realmente tinha interesse em que Jesus operasse na vida dele. Não foi na multidão toda que ele operou. Foi no cego, no Bartimeu. E se nós formos ver aqui na parábola do semeador, Jesus ele responde assim, eu falo em parábolas para que se cumpra essa passagem que está escrita, que foi falada pelo profeta Isaías. Quando ouvirem o que eu digo, não entenderão. Ao primeiro princípio, Jesus parou para ouvir, mas a multidão não queria ouvir. E muitas vezes a multidão, ela acabou se opondo a quem queria ouvir. Ela fazia barulho para a pessoa que estava interessada em Jesus não ouvir. Quando eles ouvirem o que eu digo, não vão entender. Quando eles virem o que eu faço, não vão compreender, pois o coração deste povo está endurecido. Decidiram não ouvir e fecharam os seus olhos para não verem. E o seu coração não entende, para que eles não se voltem para mim e me permitam curá-los. Olha, a cura do Bartimeu só veio porque ele desejou ouvir Jesus, ele queria ver Jesus, e não era só com os olhos físicos, era ser colocado diante de Jesus que podia curá-lo, e o coração dele queria ouvir o que Jesus tinha para falar. Porque aqui a palavra fala que eles têm um coração que não entende. Se nós formos ler a parábola fala, quando ele explica sobre a parábola, ele fala assim, que a primeira que caiu à beira do caminho, o coração deles não entendeu a palavra de Deus, e por isso a semente foi roubada. Então, esse ano, né, eu, assim, falei para o Senhor, eu quero entender mais a tua palavra. O que é esse entender? Esse entender lá no original, né, no grego, ele é sunem que fala. Significa eu ouvir a revelação que vem de Deus na palavra que está escrita. Porque muitas vezes nós lemos a palavra, mas nós não compreendemos o que ela nos revela, porque a gente não conhece o que está no coração do Senhor. Então, nós precisamos da revelação que vem de Deus para a nossa vida. Lá em Provérbios, fala assim a palavra. Fala assim, ó,
Meu filho, preste atenção ao que eu digo. Ouça, olha lá, os 3 princípios. Ouça bem as minhas palavras. Não as perca de vista, olha os olhos, para que elas sejam mantidas bem no meio do seu coração. Então, eu ouço a palavra, eu atento para a palavra. Quando eu medito nela, e ela então fica guardada no meu coração. E a partir do momento que ela está guardada no meu coração, eu posso devolver para Deus servindo. Porque aí, da mesma maneira como o Senhor fez comigo, eu vou ser capacitada a fazer com os outros. Eu vou conseguir prestar atenção em quem precisa, ouvir o que a pessoa precisa e manifestar aquilo que está no coração de Deus para que do que a pessoa precisa. E quando eu manifesto, eu devolvo essa pessoa para Jesus. Porque foi ele que fez toda a obra. E quando nós manifestamos isso, né, nós devolvemos essa pessoa para Jesus, não importa se Apolo, a palavra fala assim, porque um plantou, o outro regou, mas foi Deus que deu o crescimento. A partir do momento que eu manifesto, que eu sirvo a pessoa do modo de Deus, ela sempre vai voltar-se para Deus. Não importa quem foi o canal. Ela vai reconhecer que a fonte é Jesus. Então, assim, o que eu queria deixar hoje para nós, né, que nesse ano nós precisamos atentar para aqueles que precisam, né? Assim, passar pelo meio da multidão. Né? Às vezes a multidão, tem multidão que quer sugar, mas ela não está interessada em Jesus. Ela quer ou mais uma profecia, ou que você declare uma bênção sobre a vida dela, ou que tenha como é que fala? Seja manifesta uma cura, mas ela não está interessada no dono de tudo isso. Ela quer as bênçãos. Né? Lá no Salmo 103, a palavra fala assim, que o caminho do Senhor foi revelado para Moisés e para o povo os feitos, porque o povo não queria conhecer o coração de Deus. Ele queria os feitos só. Ele queria que da rocha brotasse água, na hora que eles tivessem sede. Eles queriam que não faltasse comida. Eles não queriam maná todo dia, porque eles falaram que eles estavam fartos de comer a mesma comida. Mas quem conheceu os caminhos, os princípios que estavam no coração de Deus foi Moisés. E Deus o chama de amigo. Deus fala para ele assim, com quem que eu conversei face a face? Foi com Moisés. Então, que a gente possa atentar para quem precisa, né? Não nos perdemos na multidão e daí, assim, ter um tempo, né? Eu pensei assim, na preciosidade do tempo que Deus tem para com a nossa vida, para a gente servir os necessitados mesmo, e os que necessitam de Jesus, não só dos feitos dele. Daqueles que precisam conhecer o Senhor Jesus, caminhar com Jesus, ser revelado Jesus. Porque hoje eu tenho visto que o evangelho, que é boas novas de salvação, para começar, né? São boas novas de salvação. A salvação engloba tudo. Ela engloba o perdão, ela engloba a cura. A cura, inclusive, vem em segundo. O Senhor fala que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. A prioridade de Deus na nossa vida, né? Ele prioriza a gente ser saudável. Mas tudo isso, assim, que nós entendamos assim, temos o ouvido atento, como Jesus fez, de saber quem, no meio da multidão, verdadeiramente precisa dele. Porque o Bartimeu, do meio da multidão, fala assim, que ele foi sarado e a escolha dele foi seguir Jesus. Ele não voltou para casa. Ele seguiu Jesus.
Ele não voltou para a vida dele. Ele entregou a vida para Jesus. Então, que assim como nós temos recebido, que nós tenhamos o discernimento no servir, para nós levarmos as vidas para Jesus. Não seja só a pessoa querer só uma palavra, só mais um conhecimento, só mais uma manifestação das coisas de Deus, mas ela queria o Senhor, que é dono de tudo isso, porque Deus tem mais coisas são acrescentadas. Quando a gente caminha com Jesus, demais coisas elas são acrescentadas, né? Aqui eu vou terminar lendo aqui. Olha que coisa mais maravilhosa que é o encontro com a sabedoria, que é Jesus, né? Nós já vimos, a gente trouxe a palavra sobre sabedoria, e nós sabemos que Jesus é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A sabedoria não é o que é, ela é alguém, e esse alguém é Jesus. E quando fala da sabedoria, fala assim, ó, ela dá mais lucro que a prata. Ela rende mais do que o ouro. A sabedoria vale muito mais do que rubi, e nada se pode comparar a ela. E olha que coisa mais maravilhosa, na mão direita, Jesus, então, sabedoria é Jesus, a mão direita oferece vida longa, eterna, né? A mão direita oferece vida longa. A esquerda, riqueza e honra. A sabedoria o guiará por estradas agradáveis. Sabe quando no Salmo fala assim, que as linhas me caem em lugares deliciosos? Que está falando da palavra, que a palavra do Senhor, ela cai no meu coração como se fosse assim, são lugares de delícia. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele faz com que a gente ande por estradas que são prazerosas, porque o caminho de Deus é perfeito. E a quinta coisa, e nos dá uma vida de paz. Então, vamos lá. Com a mão direita oferece vida longa. 1. Com a esquerda, riqueza e honra. 2, 3. Nos guia por estradas agradáveis. 4. E nos dá uma vida de paz. 5. E todo o número 5 na palavra de Deus diz respeito à graça. Não é a lei. O número 5 na palavra de Deus diz respeito à graça. Então, nós só alcançamos tudo isso com a graça. Quem é a graça? Jesus. E para confirmar isso, acerca da mão direita, né? A destra, o Senhor fala que ele desnudou a sua destra e enviou a salvação. Jesus é a destra de Deus. Ele enviou a salvação manifestando a destra de Deus. Então, que nós tenhamos que a gente adquira mesmo essa sabedoria, esse conhecimento, esse discernimento, que é esse sunem, que é a revelação daquilo que está no coração do Pai para a nossa vida, para nós devolvermos o que nós temos aprendido e nós servirmos aqueles que precisam. E que eles possam ser alcançados de uma maneira que verdadeiramente seja a entrega deles para o Senhor Jesus, a quem eles pertencem. Era essa palavra que eu queria partilhar hoje. Está aberto? Para comentário, falar, discordar, acrescentar. A Elisa levantou a mão. Eu não consigo ver todo mundo, tá bom? Eu Depois a levantei, Tuca. a Elisa também. Vai, Elisa. Boa noite, amados. Ó, quão bom e agradável estar juntos. Mas essa palavra aí foi muito boa. Acrescentando aqui o que a Renata está colocando aí, o que eu tenho batido na tecla o tempo todo. Até anotei aqui. Conhecimento, entendimento, discernimento, prática. E aí vai vir o resultado, o transbordo. Como que nós temos que aprender isso? Eu tenho visto assim, as pessoas buscando, vou até mostrar aqui, esse livro, e só está no conhecimento. E vem com perguntas difíceis, questionando um monte de coisa. E como que a gente tem que aprender esses passos aqui
Se eu apenas buscar o conhecimento, só fica aqui. Daqui a pouco você vai. Esquece. A gente lê um livro, se não praticar ele, todo esse espaço aqui, a gente vai esquecer. Ah, eu já li livro tal. Ah, é bom. Simplesmente isso. Mas quando a gente busca esse conhecimento, mais o discernimento, o entendimento, a prática, e transborda, né, como a Renata está fazendo sobre nós aqui, vai dar fruto. Essa é a diferença. E então as pessoas têm me questionado muito essa questão a respeito do livro Nova Aliança, um deles, de que não está vendo resultado, como que faz isso? Isso é verdade? Isso é real? Isso acontece? E aí, então, é porque só ficou no conhecimento. E como é difícil colocar para as pessoas isso, porque as pessoas não querem pagar o preço. Porque buscar esse espaço aqui é pagar o preço. Eu estou lendo um livro, não sei nem por quantas vezes já li, mas parece que está assim, abrindo uma claridade, assim, entendimento da palavra incrível. Eu falei, parece que eu nem li esse livro ainda. E, lógico, que ouvindo vocês aqui, esses ensinos da Renata aí, isso vai clareando, trazendo, juntando as peças, e aí vai fazendo sentido aquilo que a gente tem buscado. Então, é isso que eu queria colocar para nós, para mim também. E aí, concluindo aqui, que sobre Jesus, eu não sei se vocês já leram um livro chamado Humildade. Não. É o mesmo autor do Rendição Absoluta. Gente, que livro! Me falaram que eu tenho que aprender como a Karina me deu sobre a semente de jambo, representando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí eu comecei a buscar entender as três pessoas diferentes ali da Trindade. E aí esse livro me apareceu. Surreal, gente. Está falando que Jesus, ele deixou a divindade dele. Isso aí todos nós sabemos. Mas ele foi além. Ele deixou o ego do humano ainda. Rebaixou mais ainda para nos mostrar. E tudo o que ele fazia, ele falava, não é de mim mesmo, é do Pai. Veio do Pai, é para o Pai. Tudo se referia ao Pai. De mim mesmo eu não fiz nada. Então, além de deixar a divindade dele, ele se humilhou como humano também. E isso que o livro está mostrando, para a gente aniquilar o ego. Se a gente não aniquilar esse ego que está em nós, a gente não consegue se render. E essa semana foi muito interessante essa questão do orgulho, merecimento e se render, tanto eu quanto o meu filho. E a palavra que a Karina mandou sobre Davi lá foi assim, surreal nessa questão de ver de como que Davi teve que passar por uma lixa, né, para entender. E hoje a gente tem o Espírito Santo e a gente pensa assim, é mais fácil. Só que não é simples, porque o ego da gente é muito persistente e enganoso. A gente pensa que está ouvindo a voz do Espírito, mas um passinho que a gente dá, a gente desvia daquilo ali. O Espírito Santo não parou de falar, mas a gente, o nosso ego, não deixa ouvir. E a gente tem de começar a sair do caminho. Então, essa questão, essa semana a gente, assim, bem forte essa palavra dentro disso, a gente só vai sentir essa rendição, esse ser guiado, ser apenas um instrumento que, no recipiente, vamos colocar assim, que leva a água, que é Cristo, essa rendição, é quando a gente deixar esse ego, deixar o Espírito Santo nos guiar completamente. E é isso. Karina? Eu gostei muito da tua palavra, Renata. Que é o que eu acho que a gente vê muito pouco hoje em dia, né? Pessoas que estão realmente interessadas em
em fazer as coisas porque entenderam o quanto foram amadas, e agora elas fazem exatamente como um escravo, desinteressadamente, porque cumpre fazer, né? Porém, ao mesmo tempo que nós somos escravos, não somos porque nós sentimos é um prazer fazer isso, né? E já que a gente tem que fazer no sentido de se você realmente entendeu o quanto que ele te amou, o quanto que você deveria ser devedor, mas ele não quer nada em troca, né? Não tem outra alternativa senão então pagar no outro, né? E se a gente perde esse ponto de vista, a gente começa a, a achar que as pessoas estão sempre devendo alguma coisa pra gente, Sim. né? Eu tomo muito cuidado, sempre tomei muito cuidado com esse negócio de fazer favor para as pessoas e depois eu tomo muito cuidado para não, tipo assim, vou dar um exemplo, eu estava na instituição, tinha uma pessoa que eu era assim extremamente amiga dela e às vezes tinha que vender rifa, alguma coisa dessas coisas que tem na instituição, né? E eu não oferecia para ela. Eu sei que se eu oferecesse, ela compraria de pronto. Mas é exatamente porque eu tinha servido essa pessoa muito de perto que eu não queria oferecer para ela. Porque eu sei que se eu oferecesse, ela compraria por conta do que eu já tinha feito para ela. Então, eu faço questão de desviar, não oferecer, para que você não se sinta na obrigação de ter que fazer nada por mim. Nada. Agora, se você vir eu divulgando que eu estou vendendo e você quiser comprar, aí é outra coisa. Né? Sim. Até na questão de favor, eu tomo muito cuidado. Né? Pessoas que eu sirvo, eu sempre falo, a Maria Luísa que convive bastante comigo, eu falo assim, acho que a irmã vai lembrar. Eu falo assim, como a gente fez para o Senhor, a pessoa não me deve nada. Nada. Sabe o que é nada? Nada, não deve nada. Ah, mas você fez, você foi, você ralou, você abriu mão do seu tempo. Foi para o Senhor. Se no dia de amanhã ela não quiser nem olhar na minha cara, é para o Senhor. Né? A pessoa não me deve nada. Não me deve nada. Não fico chateado se não lembrar de dia de aniversário. Não fico chateado porque, tipo assim, é sobre o meu entendimento sobre Cristo. E quando você pega esse caminho, fica muito fácil seguir esse raciocínio que a Renata pregou aqui, né? Do caminho de Apolo, de Paulo, ó. Não tem ninguém que é de Paulo, não tem ninguém que é de Apolo. Nós todos estamos aqui fazendo o que fomos chamados para fazer, baseado no amor que ele nos deu e baseado nos dons que ele nos deu, né? Então, eu sinceramente, assim, fico muito chateada quando eu vejo as pessoas sabe, parecendo com mão grande, querendo separar a gente para estar em grupos, para estar em. Eu sempre falo isso, friso muito isso da Renata. Um dos motivos que me faz ficar na Maravilhosa Graça é o desinteresse da Renata de não vir com mão grande querendo pescar ninguém. Porque a pesca é esportiva, gente. Eu não sou dona de ninguém, vou pescar o quê? Exatamente. Não tem Sim, as sentido. pessoas são peixes, né? Que nem Jesus falou para Pedro. Você vai ser pescador de homens. Só que tem gente que não entendeu que a pesca é esportiva. Ou seja, você pega e solta. Né? Tem uma poetisa que eu amo, que é Lia Luft, ela fala que o amor tem que ter liberdade para querer ficar. Então, se eu tenho algum amor a esse grupo, né, favor, eu vou ficar por causa do amor, eu não vou ficar por causa de regras, por causa de uma mão querendo me envolver, sabe? Isso é horrível, né? O que a instituição faz muito, né? Tentando prender a gente com cargos, mas eu fiz isso por você quando você estava não sei o quê, sabe? Isso é horrível, isso é lixo puro, né? Então, que a gente tenha essa consciência de que ninguém deve nada para ninguém, ninguém é melhor que ninguém. Sirva as pessoas com aquilo que o Senhor colocou no seu coração, né? Essa tem que ser a motivação do nosso coração. Eu falei hoje lá no grupo, a Tainá escreveu um negócio lá, eu coloquei assim,
que ela estava sendo resposta. Quando eu fui, todo ano eu peço uma palavra para o Senhor, aleatória. Todo ano, falo, Senhor, como vai ser meu ano? E abro aleatoriamente. Fico observando aquela palavra durante o ano. E Deus me deu uma palavra que eu já amo. Foi tão prazeroso encontrar com aquela palavra 11h30 da noite, que aqui em casa a gente não sai, a gente não faz nada. Então, 11h30, tipo, meia-noite eu estava em casa orando, sabe? Eu estava em casa eu e o Senhor só, né? Então, foi tão prazeroso encontrar a palavra de Maria Madalena, porque eu já amo postura de Maria Madalena. E eu entendi claramente, encoraje as pessoas a não desistirem. Encorajem as pessoas. E quando todo mundo já foi para casa, já desacreditou, quando todo mundo já está morrendo de medo, como os apóstolos estavam morrendo de medo. Não, não conheço Jesus. Não, nunca ouvi falar. Trancado dentro do, sabe? E quem vai lá avisar? Uma mulher que não tinha título, que não tinha honra na sociedade, mas foi ela que levantou cedo depois no terceiro dia para adorar aquele que já estava, entre aspas, morto. Então, quem são essas mulheres? Quem são essas pessoas? Porque eu não falo de uma mulher na figura de mulher, mas esse mesmo espírito que houve em Maria Madalena, né? Que é o Espírito Santo dentro da gente, falando não acabou, não acabou, não acabou. A gente falta pessoas hoje em dia que digam não acabou. Sabe, a vida está esfregando na nossa cara que chega, acabou, para, né? Para de ser idiota, vai correr atrás dos teus interesses. Mas há uma voz dentro de nós dizendo, não, não, se sois filhos, logo sois herdeiro. Ele vivifica, ele transforma, tudo é possível que crê, sabe? Então, ficou muito gravado dentro do meu coração, e logo em seguida Jesus vai lá, acorda aqueles discípulos e fala, vamos, gente, vamos pregar pelo caminho, o campo é o mundo. E eles vão, né? Depois do chacoalhão, né? E dentro de mim ecoou uma voz dizendo assim, esse ano você vai cumprir esse papel de Maria Madalena, encorajando pessoas que já desistiram do caminho. Só que, deixa eu dizer uma coisa, eu gosto muito da meditação aleatória, porque Deus fala coisas preciosas, né? E depois ele vem confirmando através de outras coisas, palavras e pessoas. E naquele mesmo dia, uma pessoa amada me mandou um negócio da internet, um Reels, e não falou nada. Eu bati o olho naquele Reels e eu falei, entendi. Eu tive uma ideia, porque era muito bonito que eu estava vendo. Reativou uma ideia que eu já tinha lá atrás, que o Senhor já tinha me dado, mas eu não tinha conseguido montar ela, a ideia concretizada. Comecei a fazer, mas durante o dia, as tensões do primeiro dia do ano, que não foram poucas, né? Não vou entrar em detalhes aqui. Sabe, o coração da gente tende a dar uma murchada. Uhum. Deixei o projeto de stand-by por um segundo. Mas, sabe, aí eu olhei e falei, gente, eu não sei se eu vou dar conta de cumprir o que o senhor está me pedindo, porque o que eu entendi que ele quer que eu faça é que eu encoraje pessoas, mas que eu não pare, que eu vá para a internet e fique, e fale, e encoraje, e não pare, né? Mas eu estou vivendo um momento que eu não sei se eu dou conta desse ritmo. Então, por conta disso, eu dei aquela brecadinha stand-by, aquela respiradinha. Mas eu já tinha começado a pôr a mão no projeto. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Na volta do dia, uma pessoa que já fazia tempo que não vinha falar comigo falou assim, eu tive um sonho com você. Né? Aí eu me interessei, falei, ai, que sonho? Eu estava tipo num culto, que parecia ser uma igreja, e eu estava muito triste, muito desanimada. E você chegava sorrindo e dizia, não é dia de desistir. Oh, Eu pesquei na hora o que era, eu entendi, já fiz conexão com o sonho, com a palavra, já fiz conexão com a ideia que Deus já tinha me dado através do rios que a pessoa tinha me mandado, sem dizer nada. Eu entendi que aquilo ali era um modelo, era o caminho que Deus estava me dando, ó, segue esse modelo aqui. É fácil, é simples, você dá conta. Não precisa ser coisa complicada. Faz rápido, mas faz. Tira do papel. E aí eu comecei também a entender que a moça estava precisando de uma palavra que eu não sabia o que era, porque ela não me revelou a intimidade dela.
E eu fui soltando tudo que vinha na boca. Tudo que vinha, eu fui falando para ela. E o senhor falou, conta da sua vida, resume para ela, dá um spoiler da sua vida, da vida da sua irmã. E de repente eu falei para ela, se eu te contar, ela falou assim, tudo nas minhas costas, eu que tenho que levar tudo. Eu falei, se eu te contar um pouquinho da minha vida e da minha irmã, você vai voltar troco para mim. Você quer apostar quanto? Você vai voltar troco. No sentido assim, né? Você vai voltar troco. Dei só um spoilerzinho para ela. E ela já começou a... Eu falei que você ia voltar troco. E nós estamos aqui animadas te animando. Nós estamos aqui animadas te animando. Então, não é sobre, eu falei para ela, não é sobre esperar o final feliz. É mesmo não tendo o final feliz, mas só de você suportar, mesmo que não chegou o final feliz que você quer. Já pode sair encorajando as pessoas no caminho. Porque às vezes você alcançou uma marca que o outro não alcançou. Se dane final feliz. E nem sempre vai ter o final feliz que o mundo espera. Qual que é o final feliz do cristão? Vamos ser sinceros? Onde foi para Paulo? Onde foi para Jesus? Onde foi para Pedro? Ai, não quero esse evangelho, não. Queridos, e se eu disser para você que quando você chegar nesse lugar, há prazer, há rendição, há humildade, há prazer em fazer a vontade do Senhor, é incrível. Esse ano eu tinha falado assim, esse ano eu não vou ficar em casa, a não ser que Deus venha escrever nessa parede aqui, ó, many, many, te quer parsim. Sabe, tipo assim, mesmo que a mão, só que essa mão dele vier escrever, vai ficar. Do contrário, não vai. E tava um peso, porque eu queria um negócio e Deus estava querendo outro. Quando ele falou, renda-se, e eu entendi, toma a minha cruz e me segue. Falei, já entendi. Vou tomar a cruz e vou seguir. Quando eu me rendi, eu só fiz uma oração, Espírito Santo, me dê prazer, então, em fazer essa vontade do Senhor. Queridos, acabou o peso. É gostoso? Sou criticada pela minha família que às vezes não entende? Família fora de casa, sim? Sim, eu sou. Mas quem disse que eu vivo para agradar os outros? Então eu quero dizer para você, siga esse evangelho que a Renata está pregando. Né? Mais uma vez eu fico orgulhosa aqui da palavra da Renata. Orgulhosa. O sol não estava querendo me tomar aqui, porque hoje eu fui levantada muito cedo. Era 3:30 da manhã, eu tive que levantar e fui dormir meia-noite tanto. Então, assim, hoje era um dia que se deixasse eu estava dormindo. Mas eu não posso deixar de acordar eu aqui para vir falar isso, porque é uma mensagem que eu amo. É a mensagem de é você e Deus. Não é sobre o evangelho que as pessoas estão vivendo. Quem você é no seu coração. Qual é o evangelho que você está vivendo? Você está esperando tapinha nas costas? Você está esperando alguém vir falar, well done, muito bem. Você está esperando aquela pessoa que você fica servindo o ano todo vir te agradecer? Te homenagear, pôr um post para nós lá. É lindo receber uma palavra. Que palavra maravilhosa da Catainá. Me enche de, sabe, não de orgulho, mas enche de orgulho de Alegria. saber que eu ouvi a voz de Deus direito. Sim. Entendeu? Que eu ouvi a voz de Deus direito. Então me faz pensar que o resto eu também estou ouvindo direito. O que para todo mundo às vezes não está ouvindo direito, eu falo, uau, eu estou ouvindo direito. Me faz, durante o dia, correr para gravar mais uma. Não porque a Karina precisa estar lá. A Karina não precisa. Mas a Karina entendeu que nesse momento da minha vida é a única forma que eu posso sair de casa. Porque nesse momento eu não posso sair. Mas quem disse que eu estou presa? Hã? Quem disse que eu não posso ajudar as pessoas? Quem disse que eu tenho um pai com Alzheimer, que foi diagnosticado com Alzheimer? Diagnosticado, tá? Não estou dizendo que ele tem. Que foi diagnosticado com Alzheimer e que eu estou presa aqui. Quem disse que a minha mãe está de idade, precisa da minha atenção e que eu estou presa aqui, lavando, cozinhando, passando? Quem disse? Eu posso alcançar pessoas, sabe? E não é sobre mim, é sobre gratidão ao evangelho que eu entendi que é maravilhoso demais e que eu não sou merecedor e nunca vou ser. Então eu falo assim, quando eu, sabe, tem me batido esse sentimento, eu preciso ir lá fazer alguma coisa. É muita gente falando merda na internet.
Eu vejo aqui minha mãe mais de 10 horas de tela por dia, ouvindo pregadores, prometendo uma promessa de dinheiro o dia todo. Irrita isso. Cadê o Espírito Santo na boca das pessoas? Cadê as pessoas que estão falando, volte-se para o Espírito Santo? Eu não tenho a receita para a tua vida. Eu não tenho, mas eu sei de alguém que tem. Porque nós somos únicos e cada um tem um problema. Aquele que divorciou-se, a receita não é a mesma para o outro que está divorciando agora. São caminhos diferentes, identidades diferentes, fés diferentes, porque nem todo mundo tem caminho, o mesmo caminho. Nem eu não consigo dar a resposta que a Renata está dando hoje com a idade que ela tem. Mas eu consigo dar uma resposta na idade que eu tenho, na cultura que eu tenho. E talvez lá na frente eu dê a resposta que a Renata está dando. Então é uma coisa personalizada. E quem vai saber a medida chama-se Espírito Santo. Então cadê? Cadê as pessoas que estão naquela porcaria daquela internet que vicia tanto as pessoas? Cadê uma voz falando ali, ei, ei, tem um consolo, ei, tem uma voz amada, vá para ele, tá? Não tem importância que não vou ter audiência. Eu sei que não vou ter audiência, eu não estou preocupado com a audiência. Eu estou preocupado com a audiência celestial. Essa eu estou preocupada. Entendeu? Então, nós precisamos defender essa bandeira de carregar o evangelho. De que eu estou fazendo só. Ah, o evangelho de Noé, gente, pelo amor de Deus. Evangelho de Noé, uma palavra que Deus super tem falado para mim, preciso gravar isso também. Não tem ninguém querendo entrar nessa porcaria dessa arca. Para com arca. Eu imagino o povo falando, cala a boca, Noé, cala a boca. Para com o negócio de arca. Para, ninguém quer, ninguém tá suportando você falar mais. Olha o sol escaldante, cara. Nunca ninguém se viu falar de chuva aqui, quase não chove. Nem Para. quase não, nunca tinha chovido, né? Nunca tinha chovido, Não, exatamente. eles não sabiam o que significava a Não palavra sabia chuva. que era chuva. Para, cara. 10 anos, 20 anos, 30 anos, meio século, um século. É isso, gente? 120 anos. 120 anos. O cara maluco, falando a mesma coisa sem parar, gastou a vida dele, boa parte, falando acerca de um negócio que ninguém acreditou. E olha, não fala que a família dele acreditou, fala que entrou na arca. Ele não tinha filhos pequenos, mas eu imagino se tivesse, pai, deixa eu jogar bola, pai, mais uma. Entra pra arca, moleque. Entra que vai chover. Pai, né? Tipo assim, né? E entrou. Imagina até pôr aqueles animais na arca, gente. Imagina até pôr. E ele pôs. E não é que veio o dilúvio, gente? Então, talvez tenha uma mensagem que ninguém quer ouvir você falar. Tua família não quer. Teu vizinho não quer. A rede social não tá nem aí pra você. Você não tem curtida. Mas o dilúvio vai vir, a arca vai fechar. E quando eu fechar, eu quero ter a consciência tranquila de que eu peguei todos os animaizinhos, ficou os animais pro lado de fora, mas eles tinham vida própria e não quiseram entrar, né? Tô brincando. Então a gente precisa ter essa consciência de que é um evangelho, a gente saiu da instituição, mas às vezes a instituição não saiu da gente, a gente tá querendo tapinha nas costas, a gente tá querendo carguinho. Para! Tem que ser o evangelho aqui dentro, ou melhor, aqui dentro. De você todos os dias parar e ficar pensando várias vezes ao dia. Caraca, poderia estar gastando essa hora aqui para pensar em Jesus, né? Hoje eu fiquei pensando, estava dirigindo e eu falei assim, posso perder essa hora, em vez de eu ficar ouvindo mensagem, já que as mensagens que a pessoa manda comprida, que você não está afim de ouvir, mas você precisa ouvir, em vez de ficar ouvindo essas mensagens de WhatsApp, eu vou me declarar para ele. Eu vou falar que a nuvem tá bonita. E que eu me sinta abraçada por ele perto dessa natureza. E quem sabe talvez ele se declara mais um pouco para mim. E daquele momento passou uma arara vermelha. É difícil ver arara vermelha, né? Eu só vejo azul. Hoje eu vi uma vermelha. E eu falei, uau, isso é uma declaração de amor para mim. E eu entendi que é. Se não for também, para mim é. Que faz bem. Mas a gente se tornou tão distante, sabe? O mundo tá atraindo a gente
tanto para os afazeres que a gente não para mais para namorar. A gente talvez cobra o marido que não namora, que não dá atenção, alguém que não dá atenção, mas a gente não curte o espetáculo que Deus prepara todos os dias para nós. A gente não curte um banho no banheiro, talvez você fala que reclama que não tem tempo para orar, que tua vida foi corrida, mas o momento que você está no banheiro ali pode ser esse momento. E às vezes a gente gasta pensando mais uma vez nos nossos problemas e em como resolvê-los. É um evangelho que é solitário. Por mais que nós estejamos todos juntos aqui, ele é solitário. Ele é solitário, porque tem decisões que você toma que tem gente que às vezes não vai entender. E você não vai poder nem explicar. É um evangelho que você vive no íntimo, ali dentro do coração. Eu não posso ter acesso. A Renata não tem. Ninguém aqui tem. Pode ser tudo que eu estou falando aqui, pode ser mentira. Pode ser uma farsa. E pode não ser. Pode ser um teatro. E pode ser a mais profunda poesia de uma pessoa apaixonada por Deus. Que assim como Pedro, lá na frente, só lá na frente, um Pedro já velho, como diz a Renata aqui, era fanfarrão, parecia o burrinho do Xereque, boca aberta. Mas lá na frente a gente vê um Pedro dando resposta, já velho. E ele fala, agora no tempo que resta para vocês, gaste a vida no que realmente é importante. Não precisa chegar à velhice. Às vezes já não farta as burrices que a gente fez na vida. Eu olho para mim e vejo assim, já basta as burrices que eu fiz. Já basta o que eu gastei tentando ser brilhante e não deu em nada. Tentando me salvar. Agora não. Agora eu quero parar igual um burro mesmo, não do xereque. A mula de Balaão. Parar e falar, não saio daqui. Não saio daqui enquanto eu não ouvir essa voz direito. Mas isso é diário, gente. Não é no final de 5 anos, quando o que você esperava não veio. É diário. É diário fazer esse teste. Ouvi de manhã, entendi. Ouvi, entendi. Ouvi, entendi. Será que eu entendi certo? Deus me falou na madrugada. Madalena. No meio do caminho, no meio do dia, eu dei uma vacilada. Mas eu comecei a fazer o projeto. Fui pro Canvas lá e comecei a montar. Parei. Horas depois, Deus dá um sonho para uma moça. E lá no sonho, ela me via como o Senhor me vê. Encorajando. Eu lembrei da palavra da hora. Na hora. Quer dizer, ali foi um taco duplo. Eu encorajei ela e ela me encorajou. Então eu falei, uau, é isso. É isso, não vou. Eu já larguei tudo. Eu acabei de falar com ela e foi correndo fazer o projeto. Porque eu falei, vou fazer agora. É o primeiro dia do ano. É agora. Já. E é um por dia. Até 365. Se Deus permitir. É a minha contribuição. Não é promoção, é contribuição. É minha gratidão. Se não vai alcançar ninguém, não tem importância. E aí hoje eu vejo a Tainá tão emocionada dizendo. Então eu falo, uau, eu estou ouvindo certo. Que bom. Esse é o meu sentimento. Foi esse meu sentimento. Que bom. Que bom, porque cada vez que eu confirmo que eu estou ouvindo certo, então eu sei que não é tempo perdido. Já estar há 7 anos em casa. Olha quem está do meu lado. Há 7 anos em casa.
Eu não estava ouvindo errado quando eu parei de trabalhar e vim para dentro de casa, e quando chegou a hora que a empresa queria eu saí do INSS, era hora de voltar para a empresa, o senhor falou para mim, não volta, não é hora de trabalhar. Eu, não é hora de trabalhar? Nem ouvi o Espírito Santo, hein? Através da palavra revelada, aleatória. Macumba gospel, né? Às vezes as pessoas falam que é macumba. Não volte a trabalhar. Um ano depois, meu pai foi diagnosticado com Alzheimer. Minha mãe não daria conta de cuidar dele. Então eu venho checando essa palavra faz tempo. Será que eu estou ouvindo direito? Será que eu estou ouvindo direito? Porque não é sobre chegar no final da vida e falar, ué, mas era isso que o senhor queria? Ah, tá de brincadeira. Não sabe ouvir a voz do Espírito Santo? Abra a Bíblia. Aguenta o tranco. Abre o Novo Testamento todo dia e vê se você aguenta o tranco. Pode ser que tem dias que você não vai entender, mas tem dias que vai rasgar. Vai ficar tão claro como a luz do dia. E ele tem o capricho de ficar repetindo aí, em vários textos aleatórios. Endereços diferentes, mas a temática é a mesma. Desculpa ter falado tudo isso, mas não estava planejado. É a primeira reunião do ano. Que essa reunião fique no seu coração, não as palavras da Renata, não as palavras da Karina e de outros mais que vão falar, mas que fique gravado no seu coração. Não tem como dar desculpa de que não ouço a voz do Espírito Santo. Não tem como dar desculpa. Ah, não sei para onde eu estou indo. Você tem 365 dias do ano para você testar para onde você está indo. Ouve de manhã, vê se à noite confirmou. Não entendeu? Dia seguinte é a mesma coisa. Depois, lá na frente, depois de 2, 3 anos, ver que deu errado e querer culpar, terceirizar a culpa, pôr culpa no Senhor, ou pôr culpa em pessoas, está por fora. Porque depois que esse evangelho, depois de tudo que Jesus fez por nós na cruz, com a nova aliança, é o evangelho que responsabiliza-nos. Não é sobre o que ele tem para você, porque ele tem tudo. É sobre o que você deseja e acredita. Aliás, essa é a palavra de amanhã. É a mulher cananeia. Ó, não tem pão. Não tem pão. Pão é para os filhos. Senhor, mas a gente come os cachorrinhos caem o que cai na mesa, os cachorrinhos. Eita, mulher, grande a tua fé. Você acaba de conquistar o teu lugar na mesa. Você provou que você é filha, você não é mendiga, você sabe quem você é. Você sabe quem eu sou, no caso Jesus. Uma cananeia se assentou exatamente como Mefibosete, sem condições, mas ela disse: eu sei da minha aliança, eu sei quem você é e sei quem eu sou. Então, já que nós sabemos quem é quem, seja feita conforme o seu desejo, conforme a tua fé. Não é sobre o que ele tem, porque ele tem tudo. É sobre o que você entendeu que você é e sobre o que você entendeu que ele tem para você. O seu desejo. Um desejo claro. Pensamentos, sentimentos juntos criam uma realidade. Aquela mulher entendeu, não abriu mão. Nós precisamos ser assim, queridos. Precisamos chamar a responsabilidade para a gente. É bom a comunidade dos irmãos, é boa, mas ela não pode substituir a responsabilidade de chamar essa responsabilidade para nós. Ei, Jesus, vamos tirar essa fé do papel. Como é que é? Não estou entendendo. Para onde a gente vai? É ótima a comunhão dos irmãos, mas não pode substituir a direção que vem do alto.
não pode substituir a presença do Espírito Santo. Não pode substituir a tua direção de você realmente entender se você está indo para o lugar certo ou não. É ótimo ajudar os irmãos. Mas é triste saber que você ajuda uma, ajuda duas, ajuda três, e a pessoa está na mesma hora voltando e pedindo as mesmas coisas. Como se estivesse numa incubadora. O leite espiritual para o crescimento. A incubadora. O leite nunca engorda esse irmãozinho. Vamos, maravilhosa graça. Vamos. Deus abençoe. Karina, ele tá bonitinho aí atrás de você. Andréia? Olá, tudo bem? Deixa eu ver se eu apareço aqui. Enquanto a Karina estava falando, me veio duas coisas para pontuar. Concordo com as coisas que ela falou no sentido da gente fazer por amor, né? Abnegado, não esperando nada do outro. Mas uma coisa que eu aprendi e fica para aumentar o estado de consciência de vocês, dentro de toda essa fala, que sim, nós podemos fazer e devemos fazer abnegadamente. Mas aquele que recebe algo do Senhor vindo através de alguém, se eu, Andréia, recebo algo da parte do Senhor através da vida de algum irmão, seja uma palavra profética, seja um tempo dedicado, seja uma oração, e se o meu coração não tiver gratidão, eu cesso o fluxo. E isso aqui é uma chave. Eu cesso o fluxo do Espírito, porque o Espírito Santo ele é muito sensível. Muitas pessoas, eu vejo que elas querem muito receber. Então volta e meia recebendo e quando vê acaba. Por quê? Porque a gratidão de receber o amor do Senhor, sabe? Através da vida dos irmãos, seja pregando a palavra, seja a palavra profética, seja uma oração, ela tem que gerar em nós uma chama. O estado de gratidão é aquilo que faz a gente se mover e agradar o coração do Senhor. Se nós recebemos algo e não entramos em estado de gratidão, não estou falando aqui sobre você retribuir para o irmão, porque muitas vezes, eu sei porque nessa minha caminhada, por exemplo, eu tenho um histórico de muita ausência de mãe, mas eu sempre recebi o amor de mãe através de muitas pessoas, porque eu sempre tive essa gratidão, e eu sempre multipliquei isso. Então, nós não somos obrigados a retribuir, nós não somos obrigados, certo? Isso é fato. Mas algo de estar em Cristo, uma das características de uma pessoa estar em Cristo, é ela ter um coração grato. É ela receber com gratidão aquilo que o irmão faz. Ela não aborta o que Deus tem mais para fazer. Porque quanto mais é dado, se você tiver o estado da gratidão, o céu se agrada disso. E eu estou falando isso não de contexto bíblico, eu estou falando isso de experiência própria. Quando você assume o estado de gratidão, você toca o coração de Deus. Quantos aqui já receberam coisas de pessoas e tempo, ofertas, orações, aconselhamento,
mas talvez não conseguiu ter o seu coração aberto ao ponto de entrar num estado de gratidão para fazer não de volta para aquela pessoa, sabe? Porque não é necessário fazer. O reino não é mais fazer para multiplicar na vida de alguém. Jesus fez para os discípulos saíram fazendo para o mundo todo. E como se fala de evangelho, o evangelho é multiplicação. Muitos têm suas vidas como poços de água, e a água fica azeda, fica amarga, fica barrenta, porque essa pessoa, ela só se enche. E por falta de acessar esse estado de gratidão, isso é um estado de alma. É um estado de alma e consciência. O amor faz isso. Quando você tem consciência de que você está recebendo o amor de Cristo através da vida das pessoas, é impossível você não fazer. Eu vejo o que a Karen estava falando sobre o projeto, é a maneira que ela encontrou de agradecer o amor que ela sente, como ela mesma diz, que ela tem dificuldade de encontrar nas pessoas, mas ela sabe que de Deus ela recebe o amor. Então, a maneira que ela está enxergando de retribuir é fazendo algo. É natural. Quando você recebe um carinho de alguém, se alguém que ama, que te tem carinho por você, vem e faz um carinho em você, e você fica gelado, né, paralisado, não esboça um olhar, não esboça um movimento de receptividade, provavelmente aquela pessoa ela vai parar, porque a sua energia está bloqueando isso. Então, eu faço um parênteses aqui, para que, volto a confirmar, o evangelho, ele é abnegado, ele é por amor. Assim é o evangelho de Cristo. Mas, se você receber e você não acessar a gratidão no seu coração, e não é por amor à pessoa, é por amor ao que o Senhor está fazendo através de alguém, porque o Senhor, ele usa pessoas para transbordar o amor dele nas nossas vidas. Então, ele usa pessoas assim no contato diário, ou então em canais online, né? Hoje, são maneiras, às vezes um hino que é louvado, tudo são formas de demonstração de amor. E a minha pergunta é o que nós estamos fazendo? Se nós estamos sendo gratos ao Senhor para multiplicar isso, né? Outra coisa, quando a Karen estava falando aqui, sobre, agora no finalzinho aí, da comunidade, de viver em grupo e tal, que é muito bom, mas ela pontuou algo que agora me vem na mente, que veio. Eu vivo em grupos, em vários grupos. Cortou? Mas não me deixo comandar por ninguém. Cortou? Eu disse que eu vivo em muitos grupos. Oro com pessoas, tenho conexão com profetas. Mas por conta de uma palavra que eu encontrei na Bíblia, daquele profeta que ouviu a voz do Senhor, uma ordenança, e no meio do caminho ele encontrou outro profeta, e ele se desviou daquilo que Deus tinha falado com ele, ele pagou o preço com a própria vida. Por isso que eu busco muita autonomia em Deus. E também ensino pessoas, não quero carregar ninguém nas costas, ensino que as pessoas têm que buscar no Senhor, porque a responsabilidade é individual. Cada um vai prestar conta da própria alma. Nós não vamos poder dizer, o fulano fez, me falou. Mas o fulano, né? Mas a profecia do fulano. Faça a prova, né? Não do profeta, da profecia. Fale com Deus, aprenda a ter responsabilidade individual. Porque a porta que abre é só para ti. Não vai entrar o outro. E se você não entrar pela porta que você tem que entrar, você não vai poder culpar o outro. Porque Deus deu a mesma inteligência. Ele dá de graça para todo mundo. A fonte é a mesma, é a Bíblia. As pessoas não buscam, não encontram as respostas porque elas não tiram tempo para estudar a palavra. Querem mais é receber. É muito fácil vir em grupos para ouvir a palavra, mas você precisa aprender a ter seu tempo e estudar. E como a Karina falou aqui,
ouvir a própria direção. Existem coisas que nós não podemos generalizar. A história de cada um individual, a caminhada, e nós temos muita tendência, às vezes, de julgar o outro por conta da nossa história. Por isso que nós temos que ter base no Senhor, na palavra, e a confiança da voz que nós ouvimos, ter a certeza de que é o Senhor que fala com a gente. Porque, como ela mesma disse, quando ela deixou de trabalhar, ela ficou, tempos depois, o pai foi diagnosticado. Mas talvez no meio da caminhada houve muitos sussurros, muitas dúvidas que vieram para tentar dizer o contrário. Assim é com todos nós. E o que fez a pessoa ficar firme, o que fez ela ficar firme, foi porque ela conhecia a voz daquele que falou com ela. E assim nós temos que ser. Essa intimidade nós temos que buscar. Sabe? É muito lindo ver um monte de coisa. O mundo sobrenatural, ele é maravilhoso, ele é fantástico, ver anjo, ver passarinho, borboleta, ver tudo, mas você precisa ter relacionamento, e você precisa conhecer a voz do teu pastor. E se ele te disser, né, no meio do vendaval, fica aqui, eu estava lendo a palavra hoje de tarde sobre os poços, a caminhada, quando o Senhor disse para Isaac, não desça para o Egito, a mesma coisa que ele disse para o pai dele, né? Então, pensa comigo, a circunstância é deserto, é fome, é seca, é normal você se movimentar, mas Deus tem a última palavra, Deus tem a palavra final. E assim, isso é com a vida de todos nós. Precisamos ouvir direto a voz do Senhor, conhecer audivelmente, identificar. E mesmo que esteja um deserto, o Senhor disser, fica, faça tal coisa. Ou então, as portas estão se fechando, o Senhor diz, sai do teu trabalho, fique em casa. É um absurdo. Se Deus falou, faça. Faça, mas para isso só se consegue tendo intimidade e relacionamento. E volto a dizer, a responsabilidade é individual. E o desejo do meu coração é que nós venhamos a viver em comunidade, mas aprendamos a ser maduros e saber que nós não bebemos mais leite. Nós não somos mais nécios. Nós somos pessoas adultas e temos a fonte, que é a palavra. E orando, o Espírito dá a revelação. E eu falo essa palavra e o Senhor fala no meu coração. Existem poços que foram entulhados. E isso fala de projetos, isso fala de recursos, de portas que foram entulhados com pedras, assim como eu li hoje de tarde. Né, que Isaac caminhava e os filisteus, os poços do pai dele, de Abraão, os filisteus vinham, porfiavam e entulhavam. Mas chegou o momento que ele encontrou o poço certo, que agora de cabeça é Rebeote, alguma coisa assim, porque o Senhor deu paz naquele lugar. E assim o Senhor fala conosco profeticamente na noite de hoje. Poços que foram cavados e que não deram certo, projetos do ano passado, que vieram entulhos, veio correntes de água, eu vejo água tipo correnteza, mas água com muita sujeira, com muita lama, e que estragou muita coisa. O segredo é não desistir, o segredo é continuar andando. E o Senhor, para esse ano, Ele estabelece nós, mesmo com, não importa o que está acontecendo no país, não importa o deserto, se Deus falar e disser, faça tal coisa, fique aqui, obedeça a voz do Senhor, independente de qualquer coisa. Brotar, esse é o Deus que nós servimos. Ele faz brotar água de rocha, manancial no meio do deserto. E ele tem. Essa é a palavra que o Espírito de Deus está dizendo para mim falar. Amém? Volta um pouquinho, travou, pelo menos para mim travou. Você falou brotar água de rocha, daí travou. Não sei se travou para todo mundo, para mim travou. Aí Para travou mim de também novo. travou. Tá travado de novo. O Senhor faz brotar água de rocha e manancial no meio do deserto. E esse ano, poços serão escavados e haverá água que vai brotar. E o Senhor dará descanso para pessoas aqui. Amém. E se Deus, não sei se pegou a parte anterior, que se Deus falar com você, independente da circunstância, Ele não deixar você se mover, obedeça. Obedeça. Amém.
A responsabilidade é sua, é sua. Não delegue a sua responsabilidade, nunca delegue a sua vida para ninguém. Aprenda a ouvir, tenha certeza daquele que te chamou, daquele que te capacitou. Assim é um verdadeiro, um filho maduro, tá? Um profeta maduro, ele ouve, eu ouço pessoas, eu oro com pessoas, mas eu não me baseio no que os outros falam. Eu me baseio naquilo que o Senhor fala comigo. E aí eu faço prova com Deus para confirmar nos outros. Primeiro ele tem que falar aqui. E assim eu ensino as pessoas que assim nós devemos ser. Autossuficientes no Senhor. Tá? É isso.